Boa noite, esse é mais um episódio do Teu MediaCast e hoje nós vamos poder conversar sobre alguns desafios que a igreja tem enfrentado na sua ordem contemporânea, alguma coisa bem dentro da nossa época, e vamos poder ouvir alguém que tem se especializado sobre isso, que tem pesquisado sobre esse assunto e se preocupado em como a igreja pode pensar e se defender dos desafios atuais. E esse é o meu amigo, Reverendo Samuel Ribeiro, nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial por vários motivos. Dentre eles, porque ele já esteve conosco aqui em outras ordens, outros episódios, né? Com o Ludiero, né? E também porque é o meu chefe. Olha só, então o negócio fica sério agora, porque eu tenho o privilégio de trabalhar com o Reverendo Samuel na Igreja Presbiteriana da Aliança, em Pinheiros, aqui em São Paulo, onde sou pastor auxiliar com ele e trabalhando na plantação da Igreja Presbiteriana Fonte. Mas eu gostaria de ouvi-lo primeiro, ele pode se apresentar um pouquinho para a gente poder conversar sobre esses desafios da igreja hoje. Seja muito bem-vindo, Reverendo Samuel. Obrigado, Ronaldo. É uma alegria voltar aqui, né, os estúdios da Comev. Eu fui co-host do Ludgero Neto e do Fernando, o Reverendo Fernando Hamilton. Ah, legal. Na transição, eu fiquei um tempo também, participei de outros programas aqui da casa, né? Mas foi um período bem, 2 anos e alguma coisa, foi um período bem interessante. Já é figurinha repetida. Já. Nem preenche o álbum, mas assim, a gente aqui, numa nova época, tá valendo. Pegar uns vídeos antigos, vai me ver. Eu passei lá na recepção, o cara falou assim, você já viu alguma vez aqui esse cara? Eu já vi algumas vezes aqui já. Mas tinha transicionado, acho que da identidade pro CPF, aí não tava me achando no sistema. Mas a alegria voltar aqui. Eu sou pastor da Presbiteriana da Aliança, no bairro de Pinheiros, ali na rua Arthur de Azevedo, 1007. Sou casado com Gemima, pai de 5 filhos, né? Um já está com o Senhor. Sim. Mas tem lá a Sara, tem a Elisa, tem um terceiro ou a terceira, nós não chegamos a descobrir. Tem um Davizinho, né, que tem energia acumulada aí por vários. Isso. E tem a Esté, que é a quinta, né? São os filhos. Isso. E eu tenho, já desde a minha monografia, no seminário, eu tenho explorado a questão da pregação inicialmente, né? E sempre tratando da pós-modernidade. Isso 2008, eu entreguei minha monografia, já tratava sobre isso. A pregação no século XXI, desafios e perspectivas numa sociedade pós-moderna. E aí eu comecei a ter conhecimento, inclusive, do movimento emergente, que foi o que eu pesquisei no Jumper. Eu tratei sobre o movimento emergente, né? A teologia de culto do movimento emergente. Eu fiz um estudo à luz do eu ia falar Zygmunt Bauman, mas Zygmunt Bauman foi no Mackenzie. Alunos do Dan Kimball, né? Dos escritos do Dan Kimball, Brian McLaren e outros. Que são os expoentes mais importantes americanos da igreja emergente. Então, o que eu descobri nessa pesquisa foi que dentro dos Estados Unidos existem 3 movimentos emergentes. Um mais próximo da reforma, dos reformados, né? Um que ficaria mais em cima do muro e o mais problemático, que é o do Dan Kimball, do Brian McLaren, especialmente pelo Brian McLaren. O Rob Bell também está nesse grupo? Rob Bell, todos eles, né? E a turminha toda lá. E aí o que acontece? Aí eu fui justo na análise falando, irmãos, o problema é esse, assim, de todos, o problema é esse movimento aqui. Porque todos eles, até os que tentam andar mais próximos da teologia reformada, eles têm uma preocupação estética. E aí a estética, só pela estética sem o conteúdo é um problema. Sim. E eles têm uma preocupação com a autenticidade. Só que é uma autenticidade que, no caso desses que eu citei, mais próximo ao liberalismo teológico. Sim. Então era um problema. Agora, Samuel, veja bem, você está falando aí da igreja emergente e talvez algumas pessoas nos ouçam e venham se perguntar, né? Então a gente vai chegar ainda a definir as questões de forma mais clara, mas por hora já vale a pena tentar fazer uma definição. Você já falou que tem 3 tipos, tá? Mas afinal de contas, o que é igreja emergente? Especialmente aí, se você conseguir já, pegando a definição mais clássica, teórica, mas conseguir traduzir para a visão brasileira, o cara que está andando aqui na esquina, aqui em São Paulo, como é que ele sabe o que é uma igreja emergente e o que não é? Acho que fica mais fácil, né? Não, é porque... O que acontece? Vamos lá, vamos definir. O que acontece? Eles usam o termo emergente porque eles estão emergindo sempre para outra coisa. Então, a dificuldade na pesquisa para definir foi quando eu cheguei a esses 3 grupos,
é porque eles estão sempre emergindo para uma outra coisa. Então, eles não se colocam dentro de uma caixinha de definição. Mas o que é que, em suma, eles fazem? Eles se contrapõem às mega igrejas americanas, que é uma questão interessante, Sim. que eu creio que vai chegar no Brasil ainda. Nos Estados Unidos, as mega igrejas têm perdido força. As pessoas querem comunidades pequenas, mas eles se contrapõem a isso. Eles se contrapõem a uma teologia mais, no caso, né, por exemplo, do Brian McLaren, especialmente, ele se contrapõe a ortodoxia mais, entre aspas, engessada. O Dan Kimball chega a dizer que ir a uma igreja mais conservadora, liturgicamente falando, é como ir a um funeral. Então ele vai fazer essa comparação. Então, as mega igrejas que aí você colocaria, por exemplo, o Rick Warren, o Bill Hybels, eles se contrapunham, apesar que hoje esses dois flertam muito com o movimento emergente. Isso, porque aí as coisas se transformam, né? Sim. As coisas se misturam, inclusive. Mas aqui no Brasil... Aqui serão as igrejas da parede preta, Isso, pronto, perfeito. Só acho que é uma definição interessante. Igrejas da parede preta e com os nomes americanos, Os né? churches, né? As churches. E aí o que acontece? Eu falo que seriam as igrejas porque tem muita gente que, por questão estética, tem abraçado essa proposta de parede preta, mas não está nem discutindo. Porque, por exemplo, uma igreja emergente, ele vai ter as conversas emergentes. A palavra não vai ser pregada. Às vezes tem um podcast como esse no culto acontecendo lá, com pessoas sendo entrevistadas e dando sua opinião, e às vezes não há exposição da palavra. Os púlpitos viram palcos, o momento de música vira praticamente vinhetas ou aquelas músicas chicletes que o pessoal chama de worship, né? Sim. Então, E aí você tem, por exemplo, dentro dessa perspectiva, eles entendem que a liturgia ela não é para crentes, que é uma perspectiva que todos nós temos, né? Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus. Crente não assiste culto, ele presta culto. Quem assiste culto é quem não é crente. Na visão deles, não. A liturgia ela deve ser toda facilitada e ela deve ser sensível para aqueles que podem ouvir. Certo. Então, todo o culto é preparado, desde os voluntários até o que prega, para chegar àquele que é perdido, que está visitando aquela igreja. Para comunicar, né? Para comunicar. Essa preocupação maior, né? A preocupação deles é essa. Aparentemente você fala assim, nossa, mas isso é legal, lícito. é bom. Eles estão preocupados com os que estão visitando e tudo, só que o ajuntamento solene não é, em primeira instância, uma preocupação de necessariamente ter esse sensível aos que ouvem, né? A preocupação é adorar a Deus. Por tabela, ao ver uma igreja reunida adorando o Senhor, aquele que visita e ouvindo a pregação fiel da Escritura, sendo o tempo de Deus, a vontade de Deus, vai transformar aquele pecador. Certo. Então, são essas questões invertidas. E aí essas igrejas têm aqui no Brasil adotado isso, aí vai falar que é por questão que é mais fácil para transmitir e tudo. Só que, assim, nós temos, inclusive, dentro da igreja presbiteriana, algumas que esteticamente aderiram, mas tentam manter uma mensagem mais reformada. Normalmente a palavra usada é missional, é uma igreja missional, ou reformacional. E aí, onde eu coloco, né? Quando eu fiz essa pesquisa, eu falei, cara, eu lembro que meu orientador falou assim, cara, você tá com vontade grande de bater neles, mas será que só há erro no movimento? Foi quando eu comecei a aprofundar mais os estudos, e aí percebi que havia reformados que abraçavam isso como uma forma de igreja para se comunicar com essa pós-modernidade, e talvez aquele formato ele fosse mais acessível. E aí eu comecei a perceber que eles expunham teologicamente as escrituras expositivamente, mas tinha. A minha igreja, você sabe, se auxiliar lá, é uma igreja de quase 100 anos, então a estética é outra. E eu acho que essa é uma estética importante. Eu acho que nós perdemos a questão da estética. Há tantos jovens que têm migrado para o catolicismo por questão estética, quando você vai conversar. Verdade. Então, há uma necessidade estética, mas a estética, a embalagem ser um bom conteúdo é um problema teológico, que é o que muitas dessas igrejas têm enfrentado. Há livros do Brian McLaren que são complicadíssimo, ortodoxia generosa. Então, mas é isso que eu queria que você entrasse agora. É que você se preocupou um pouco em falar a questão mais estética, mas, por exemplo, existem certas palavras proibidas e outras que são reconstruídas ou ressignificadas dentro desse contexto. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, como eles são liberais teologicamente falando, não pode haver confrontação de pecados, isso não é bem-vindo, e não só confrontação de pecados. É uma igreja, um movimento que abraçou muito, e na época nem existia essa questão identitária, essa questão do igualitarismo, a questão da cultura woke. Porque você está falando, isso é o quê? Década de 90?
Início de 2000? O movimento emergente ele vai chegando na década de 90. Nos anos 2000, nós começamos a ter escritos aqui no Brasil. Por exemplo, o Dr. Mauro Master foi um dos primeiros que escreveu. Ele fez uma análise provisória. Eu já até brinquei com ele que ele tinha que concluir a análise. Ficou no provisório. Mas foi em 2006, 2007, se eu não estou enganado com a data na minha cabeça. Mas ele em 1990, 91, você começa a ter isso. Eu fui rastreando no mundo, né? Você vai ter na Austrália. Na Austrália você tem muitos movimentos na Austrália. Por exemplo, a Hillsong, né? Que hoje é que seria a trilha sonora, vamos dizer assim. Porque sim, é uma referência. Eles abraçaram, eu não sei se dos Estados Unidos também, mas casos de homossexualismo, outras coisas começaram a surgir. Então, você vai ter ele em 1990, só que ele vai crescendo no Brasil, ele vai chegar já os anos 2010, né? Vai começar a chegar no Brasil e ele veio fortalecendo muito, principalmente com a internet, né? São igrejas que estavam na internet. Nós, reformados, nós dormimos no ponto nessa relação, nessa questão em relação à internet. Isso. A gente praticamente foi obrigado a entrar por causa da pandemia. Foi quando as igrejas começaram a entrar, começaram a produzir conteúdo. Nós temos grandes canais no YouTube, por exemplo, que são canais de reformados. Citar, por exemplo, o Caio Modesto, é um canal que é grande, mas que é muito tímido ainda, o uso da internet, né? Tanto que, por exemplo, o seu sogro, ele tem um canal, acho que 400, não sei, a 1000, não sei se chega a 300 mil no YouTube, no Instagram, e eu já vi postagens de algumas pessoas que têm canais maiores, que não têm boa teologia, dizendo, se essa teologia fosse boa, ela chegava a mais pessoas, e aí já vai entrar, inclusive, nessa questão do consumismo dentro da internet, né? Então, hoje é a era dos engajamentos, a era dos compartilhamentos, das curtidas, dos likes, dos reels, dos stories, e por aí vai, e aí acaba que isso é muito visto, né? E a igreja foi tímida, a igreja reformada. Sim. Ela só atentou para isso pouco tempo para cá, de forma mais intencional. E a internet nessa época já era deles, né? Já. E quem chega primeiro estabelece os termos. Sim. E aí voltamos para os termos. Aí, por exemplo, você falou que a questão de confrontação de pecado não é uma coisa que era muito recorrente, ainda que não havia essa questão não tão era só forte. Confrontação, Ronaldo. Há um incentivo para uma vida pecaminosa. O que acontece? Fala aí, vamos lá. Melhor sobre isso. Você sabe tanto quanto eu, ou até mais do que eu, talvez a melhor forma de definir um liberal teologicamente é, dentre outras coisas, uma exclusão do sobrenatural. Certo. Por exemplo, se eu não creio no sobrenatural, a inspiração bíblica... Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Herdar o pecado dos nossos primeiros pais não faz sentido. A encarnação é discutível. Os sinais manifestados por Cristo são discutidos, né? Eles vão tentar dar explicações. Então, quando você pega tudo isso, eu dizer que alguém nasce em pecado e que necessita de um redentor, não faz muito sentido para eles. Certo. Então, esse é o grande problema. Você vai ver, por exemplo, escritos de autores... Robel, que é, dentre outras coisas, né, do universalismo a outras coisas, ele vai atenuar muito. E isso é uma mensagem que chama a atenção de uma pessoa não pelo fator teológico, pelo aspecto teológico, mas a pessoa quer. Se você pega lá Calvino, que ele vai dizer que todo homem tem a necessidade de uma religião, tem um senso de divindade, a pessoa quer fazer parte de um grupo. E aí vão surgir igrejas que são inclusivas. Nos Estados Unidos, a briga é entre igrejas que são igrejas raciais, certo, voltadas mais para um público racial, ou são igrejas mais mistas, né, que tem, por exemplo, negros e brancos frequentando. Eles vão trazer para um outro aspecto isso, não é mais se é uma igreja para negros, brancos, mas é uma igreja para pessoas que se sentem transicionando para um outro sexo, por exemplo. Então eles vão criando essas igrejas mais, entre aspas, no sentido negativo, mais mistas. E aí nós temos, por exemplo, a mensagem secreta, eu acho que a mensagem secreta que é do Brian McLaren, que ele vai falar assim, a mensagem que poderia ter transformado o mundo. Então ele vai trazer um outro evangelho nesse livro dele, que é um até de capa azul, azul bem chamativo. Então, eu sei que até o tema a gente vai aprofundar mais no outro aspecto do tema, mas em suma seria isso, porque isso me fez chegar ao tema que eu estou hoje, que é o tema da minha pesquisa. Por quê? Eu estava no Jump e eu estava no Mackenzie. No Jump eu já estava em processo de concluir há um tempo já, no Mackenzie eu estava começando. Então, qual era a minha intenção? Era olhar para o Mackenzie, tratar do movimento emergente sob uma perspectiva mais teológica
e chegar no Mackenzie e tratar sobre o movimento numa perspectiva mais sociológica, porque o meu mestrado é em História da Cultura, né? Então eu faria esse diálogo entre as duas. Acabou que na pesquisa do Mackenzie eu acabei indo para a questão da hiperconectividade, do hiperconsumismo, tendo lá o Zygmunt Bauman, a Anna Lembe, que escreveu Geração Dopamina e outros livros, o próprio Jonathan Haidt, que vai escrever mais sobre a geração Z, ele faz um ensaio da Lembe que aplicando mais a geração Z. Então, o que é que eu fiz? O que eu tinha pesquisado sobre o movimento emergente, eu deixei tudo no Jumper, inclusive essa leitura mais sociológica, e acabei que no Mackenzie eu fui pesquisar mais sobre algo não religioso, que tem consequências, claro, religiosas, porque envolve também quem está na igreja, né? Porque o uso imoderado da internet, o uso incorreto da internet e de outras coisas vai acabar também descambando na igreja por meio de uma geração que é ansiosa, que é o nome do livro do Haidt, né? Geração ansiosa e outras coisas. Uma geração que quer estar conectada o tempo todo, que acorda olhando o WhatsApp, dorme olhando o WhatsApp. Então acabou que a pesquisa sobre o movimento emergente ficou mais na academia e até o termo mesmo que é usado pós-modernidade eu passei a não usar tanto, porque o referencial teórico no Mackenzie era mais uma modernidade que é líquida. Então acabou que até pós-modernidade eu deixei de usar, mas na minha monografia e na minha dissertação eu tenho a pós-modernidade como ponto de partida. Sim. Já no Mackenzie, que foi mais uma pesquisa mais voltada para a história da cultura, eu uso mais o termo modernidade líquida. Agora, é porque na realidade acho que o valor dessa pesquisa que você fez no Mackenzie, como você fala, o Jumper é aquilo que você fez no mestrado teológico, né? No Centro de Pós-Graduação André Jumper, e no Mackenzie, que é o mestrado, vamos dizer assim, secular, né? Porque é dentro da Universidade Mackenzie, mas dentro de um contexto não com ênfase teológica. Agora, o valor, eu acho que se dá quando você pesquisa a forma de vida, a forma de pensar, a estrutura que está inserida hoje na sociedade contemporânea e que termina manifestando os valores, a ética que essas pessoas hoje manifestam e que, consequentemente, também vão apontar para onde que eles estão direcionando a sua visão sobre a igreja, né? E a gente vai chegar já sobre isso também. Mas eu queria que você me tirasse uma dúvida. Na sua pesquisa ainda sobre emergência, ou sobre a igreja emergente, você chegou a pensar esses personagens brasileiros como o Dave Leonardo, alguma coisa Azevedo, né? Esqueci aqui o nome dele. O Thiago Brunet, tem o Vitor Azevedo. Isso, o Vitor Azevedo. Porque eles são representantes, me parece, de uma tradução desses movimentos emergentes para o Brasil. Isso. Do formato. Por que do formato? A diferenciação que eu estou fazendo, porque, mais uma vez, nos movimentos que tem um terceiro mais problemático de todos, o do meio, o segundo, é problemático, porque ficar em cima do muro também é um problema, você não assumir uma posição. Mas o que acontece? Um Dave Leonardo, um Thiago Brunet, eles vão usar a fórmula, mas a teologia é outra. Se é melhor, se é pior, é outra coisa a ser discutida. Mas, por exemplo, o Dave Leonardo, ele inovou ao fazer, por exemplo, que o Rob Bell faz naquele Nooma, né? Que ele fez uma série de vídeos curtos, era a língua, você vê lá, o que ele pensa como produção de conteúdo é excelente, cara. É revolucionário o que ele faz. Faz, inclusive, em formato de temporadas, de episódios e tudo mais. O Dave Leonardo, ele inova quando ele começa a fazer em estádios, ele começa a fazer em formato de vídeo e tudo mais. Só que é uma teologia muito complicada, cara. Por quê? Por exemplo, há uma brincadeira que se faz que todo ano ele promete que o próximo ano vai ser o ano mais importante da sua vida, mais importante da sua vida, e nunca chega esse ano. E aí fizeram cortes dos últimos 5, 6 anos ele dizendo a mesma coisa. Uma época até alguém comentou que ele estava sendo influenciado, alguém reformado começou a influenciar ele a produzir uma coisa mais reformada, mas é bem água com açúcar. Só que a geração de hoje, ele quer isso. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista se eu não me engano, do Matt Damon,
ou foi do Mark Wahlberg, né? Mas ele falando o seguinte, que a Netflix em contrato coloca que uma mesma informação ela precisa ser repetida várias vezes no filme, e aí você fala assim, nossa, que filme repetitivo, mas é intencional, porque a geração, ela enquanto está assistindo a algo, ela está mexendo no celular. Sim. Então, se aquela, perder aquilo ali. Se aquela informação ela não for repetitiva, né? Ela não for repetida durante um episódio, durante um filme, a pessoa vai perder o fio da meada. Então, não pode ter muita coisa profunda. Já vi gente, por exemplo, fazendo críticas, né? Os diálogos da Marvel há 10 anos atrás, na primeira, na segunda e na terceira fase, era muito mais profunda. Na quarta e na quinta fase não é. Isso é intencional. Então, por que eu estou citando isso? Porque na igreja, o que me parece é que o David Leonardo, por exemplo, intencionalmente, ele é ou por falta de teologia, ele é mesmo raso naquilo que ele se propõe. O Tiago Brunet é uma outra questão. Tiago Brunet é uma coisa muito mais coach, na minha leitura, do que um David Leonardo, por exemplo, que só me parece não ter uma boa teologia. Esse só me parece, não é que não é danoso, mas é intencional. Ele quer comunicar um público que está lá para ouvir uma mensagenzinha de afago de ego por alguns minutos. Sim. E aí ele, intencionalmente, ele não quer aprofundar. O David Leonardo, eu acho que ele é mais incisivo, mais assintoso e mais problemático por isso. Aí você vai pegar, por exemplo, o Vitor Azevedo, aí é um outro problema que é teológico mesmo. Inclusive, se eu não me engano, foi ele que trouxe umas afirmações complicadas sobre Jesus e tudo. Isso. Então, assim, são pessoas que importaram a ferramenta, mas que com outros fins. Mas aí, veja, aí acho que interessante uma coisa. A partir do momento que eles trazem a linguagem que foi usada lá, numa linguagem mais emergente de fato, porém com um conteúdo diferente, eles estão juntando duas coisas que você já disse que agora estão sendo juntadas lá nos Estados Unidos, que é exatamente essa teologia da prosperidade, que hoje é chamada teologia coach, que mistura triunfalismo com outras coisas mais, e que me parece que está muito ligado ao que você pesquisou em termos de sociedade, que fica sempre em busca de consumir algo a mais. As coisas não estão conectadas? Tem um livro que inclusive eu conheci por causa do seu sogro, numa palestra que ele deu em 2019 lá no Mackenzie, nos 500 anos da Reforma, em 1517, né? Em 2017 foi comemorado. Foi no Mackenzie, um evento em agosto. Foi bem interessante. Tem até uma palestra, eu incentivo o pessoal a assistir tanto a palestra do Dr. Augustus, como a palestra do Michael Horton, que foi traduzido pelo Dr. Mauro. Então, nessas duas palestras que envolveu essa semana teológica lá no Mackenzie, em parceria com o Jumper, por exemplo, é citado um livro que é sobre a cristandade. Nossa, deu um branco agora. Eu tenho esse livro, ele é guardado até no plástico, eu tenho medo dele se dissolver, que ele é tão antigo que ele é. Mas a Nova Cristandade, se eu não me engano é esse o nome do livro, na Nova Cristandade mostra claramente uma migração da teologia para o sul global, que envolve o Brasil, e mostrando como algumas teologias não dão certo nos Estados Unidos, mas no sul global dá certo. E aí eu brinco que Pero Vaz Caminha foi profeta nos dias dele, porque ele falou que no Brasil tudo que se planta colhe, né? E é mais ou menos isso, cara. Tem teologias que cansam, que não dão certo nos Estados Unidos, mas no Brasil dá certo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que há um delay teológico, tanto naquilo que chega, como naquilo que vai embora. Por exemplo, a cultura woke, ela já está em declínio nos Estados Unidos, ou começando a ter um declínio. No Brasil vai demorar ainda mais uns 5 ou 6 anos para isso, de fato, começar a acontecer de forma mais intencional. Então, há esse delay teológico também, cara, de coisas, por exemplo, unções que nos Estados Unidos já estão cansativas, né? O pessoal não abraça mais. No Brasil, no meio pentecostal e neopentecostal, ainda tem muita força. Então, há esse delay. Eu acho que ainda demora mais um pouco para o modelo começar a cansar no Brasil, inclusive das mega igrejas. Sim. Eu acho que vai demorar mais um pouco para cansar. Nos Estados Unidos já está em declínio lá. E eu estou até atrás do artigo, apesar que eu não pretendo mais pesquisar sobre essa questão, porque o que é que eu fiz? Na monografia eu já comecei a ver a pregação. A igreja ela consegue se comunicar com esse século, né, ou com essa geração. No movimento emergente eu tentei aprofundar mais essa dúvida que eu tinha. Hoje, cara, a igreja parece que não está preocupada com isso. Por exemplo, tem um livro que é
o Evangelho da Graça, que é do Boyce, do Montgomery Boyce. Certo. Ele vai, por exemplo, ele vai trazer o folheto de uma igreja americana, isso bota 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás. O folheto da igreja é o seguinte, folheto evangelístico, tá? Venha para a nossa igreja, nós temos estacionamento amplo, nós temos área kids, nós temos praça de alimentação, as nossas poltronas são confortáveis, nós temos ar-condicionado, não deixe de participar do nosso culto. Você vê que a teologia fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então, algumas igrejas no Brasil já têm esse tipo de divulgação sobre as suas igrejas. Tem praça de alimentação e normalmente um movimento emergente, né? Você vai ver... Não vou citar aqui... Na minha época, o Marcelo não me permitia citar nomes, né? Então, eu não sei se como convidado eu posso. Mas, por exemplo, você vai ver na internet, cara. Abre a internet, a ênfase da propaganda da igreja é qualquer coisa menos... uma teologia. Então você tem a área de café, é divulgada, a área kids é divulgada, os voluntários, tem igreja que tem paleta de cores, meu amigo. Que tem alguém para... É um ministério voltado para isso, né? Então, assim, então nesse sentido, há muita influência. O problema é que nos Estados Unidos o modelo cansa, eles têm a maturidade de rever e buscar uma coisa diferente. Há pregadores lá que se levantam contra e reclamam desse tipo de coisa. Aqui no Brasil não há essa confrontação tão explícita. Ainda não. Eu ainda não é por você, eu acho que não tem. Eu acho que simplesmente um modelo se cansa e morre, mas não há pessoas que se levantam mostrando. Não, para ser justo, no Instagram eu vejo muitos perfis que fazem isso. Sim. Eu não sei se chega a influenciar alguém, mas continue fazendo pelo menos para ter um alerta, né? Sim. Sobre essas igrejas. Sim. Mas assim, tem igreja que eu conheço, não vou falar o nome, que não tem pregação da palavra, aqui no Brasil. Sim. O pastor senta... com mais uma ou duas pessoas, eles começam a conversar sobre teologia. Eu gosto de pegar a frase de um amigo, você conhece o Christian Briale, né? Uma vez a gente conversando sobre liberalismo teológico, ele falou, cara, é difícil ter liberal no Brasil, porque o liberalismo é um movimento de intelectuais. E eu não sei se tem intelectual no Brasil desse ramo, né? Para poder chamar de um teólogo liberal, tem né? que baixar muito o nível para aceitar o liberalismo brasileiro, né? Por assim dizer. Aqui é bem zoado o negócio. Mas né? ainda assim, você encontra declarações bem contundentes a respeito de questionamentos sobre a palavra de Deus, questões recentes do pastor... A Bíblia precisa ser atualizada. Isso, exatamente. Que a Bíblia precisa ser atualizada. Outros que... Mas veja o problema do Brasil. Desculpa, Ronaldo. Determinada pessoa, ele já tinha falado uma série de atrocidades. Sim. Uma série de atrocidades. A mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana isso, e tantas outras coisas. Fora a pauta identitária. Isso. Ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada, ele é punido. Vê, depois de várias atrocidades, o que foi ruim para a ordem que ele fazia parte é que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele já tinha dito isso de outras formas. Exato. Mas essa fala foi o que... Mas não é típico dessa linguagem pós-moderna que ela... É até difícil de você... Até você usou a expressão líquida, né? Ela é difícil de ser pega, porque ela tem essa coisa... Existem verdades, não existem axiomas, né? Que são verdades que não podem mudar, né? Sim. É da modernidade. É interessante, cara. Muita gente trata... Por que é que o Bauman usou o termo modernidade líquida, o termo pós-modernidade, por exemplo, Legisladores e Intérpretes, é um livro dele muito usado no curso de Direito. Ele usa o termo pós-modernidade. E na versão da Zaha, porque todos os livros dele é pela Zaha, pela editora Zaha, o prefácio desse livro ele pede desculpa pelo termo, porque esse livro ele foi escrito primeiro em relação à modernidade líquida, mas modernidade líquida foi lançado primeiro no Brasil, foi quando ele estourou como fenômeno. Isso. E aí depois o Legisladores é lançado. Então ele pede desculpa dizendo, gente, esse termo eu usava por isso, mas deixei de usar. Por que ele deixa de usar? Dentre outras coisas. Porque para ele é a mesma modernidade. A sólida e a líquida é uma mesma modernidade, só que em fases diferentes. Ok. A sólida, e depois ela está derretendo, os líquidos derretem, né? E aí os sólidos derretem. E aí eu brinco, se ele fosse vivo ainda, ele defenderia uma modernidade gasosa. Porque ela só piora. Porque essa falta de estruturas duráveis, ela é um problema. E isso vai envolver família, isso vai envolver a própria igreja como estrutura. Então esse relativismo, essa subjetividade, ela não é positiva. Por isso que a gente tem uma geração tão ansiosa. Por isso que a gente tem uma geração que, por exemplo, vínculos trabalhistas e outras coisas são um problema. Aquela ideia, por exemplo, de fazer parte da mesma igreja a vida toda, ou a mesma denominação a vida toda. Ou o fato, por exemplo, de trabalhar numa mesma empresa e aposentar
naquela empresa, tudo isso é um problema. Permanecer casado, ter o mesmo casamento, tudo isso são problemas, e isso acaba repercutindo na igreja. Então essas verdades que são inegociáveis, elas passam a ser subjetivas para alguns, né, e relativas. E aí, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada é uma consequência lógica, claro, do pecado, da pecaminosidade, mas é uma consequência lógica de quem defende uma igreja pós-moderna, por exemplo. Tem até um irmão aqui no chat, o Leonardo Pinto, que... Leonardo, eu tô te esperando aqui em São Paulo. Ele vai estar aqui esse final de semana. Ele falou que estaria aqui, é verdade. E eu avisei que você não ia estar aqui para recebê-lo. Não, porque eu de fato estaria fora, mas cancelei a viagem. Então eu estarei aqui, já falei até com ele. Leonardo, me perdoe pela informação errada que eu lhe dei hoje à tarde, então. Não, acho que ele vai chegar por esses dias aí. E o que acontece é que ele pergunta aqui uma coisa interessante. Os irmãos entendem que parte das igrejas passou a funcionar como prestadora de serviços religiosos, preocupada em agradar preferências para manter presença, ofertas e engajamento. Então ele já está colocando aí as consequências desse, vamos dizer assim, olhar para uma sociedade consumista e pensar assim, já que é isso que está dado, então vamos ser igreja desse jeito. E aí aproveitar disso. Será que esse é o formato de igreja hoje que a gente tem visto? Sim, infelizmente sim. É um modelo durável, não. Por quê? O que acontece? E eu tinha muita raiva na época da pesquisa da monografia, porque eu tive que virar muitas noites assistindo aquele programa de televisão da madrugada, de pastores, que tinha a mesma voz, o mesmo jeito de falar. Sei. Passei 6 meses assistindo toda a madrugada. Eu ficava com ódio. Eu falei assim, rapaz, se eu tivesse poder para exterminar esse povo, eu exterminava. Só que depois eu percebi o que, Ronaldo? Só existe porque tem público. Então, assim, ninguém que entra lá entra enganado. Principalmente na geração de hoje, onde há vários alertas. Então, assim, o povo, ele está atrás exatamente disso. É isso que ele quer. É isso que ele está procurando. Então, ele quer ter a sua consciência tranquilizada de que ele pode viver a vida dele como quiser a semana toda, mas domingo ele está lá, cumprindo a obrigação dele, pagando a mensalidade dele. Para nós seria o dízimo, para ele é a mensalidade. Ele está lá participando do programa, de um culto voltado para o ego dele, ele não está sendo confrontado em nada, ele vai continuar tendo a vida dele do jeito que ele quer. Então, isso dá engajamento. Você vai ver, por exemplo, que são sempre igrejas grandes, elas não são igrejas pequenas, igrejas no sentido I com letra minúscula, tá? Sim, sim. De denominação ou de ajuntamento. Então, por exemplo, aí você vê escândalos acontecendo, então o cara sai e vai abrir um outro trabalho sem nenhum problema e nada acontece. Então, assim, são pessoas que procuram aquilo que elas estão recebendo, e que Paulo já falava sobre isso. Paulo vai dizer, por exemplo, para Timóteo, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias vontades, daquilo que eles querem ouvir, porque a sã doutrina vai causar incômodo nos ouvidos dele. A palavra lá é coceira, né? É como se fosse um comichão buzinando no ouvido dele. Ouvir a sã doutrina é como, por exemplo, Estevão pregando e o pessoal tapando os ouvidos e rilhando os dentes. Certo. Então não é algo novo, né? Então eles buscam aquilo que eles querem ouvir, eles se cercam de mestres segundo aquilo que causa alegria ao coração deles. E aí a gente entra, inclusive, numa estatística complicada de que o Brasil, mais da metade do Brasil hoje, potencialmente é evangélico, mas quando a gente espreme, não tem nada disso. Esse caldo aí não espreme. Bem... igrejas fiéis, você vai contar nos dedos. Igreja não me refiro à igreja local, me refiro a denominações, você vai contar nos dedos, porque não tem. E é fruto dessa cultura mesmo. Por exemplo, na minha pesquisa eu cheguei a um termo que é o chamado consumo simbólico. Certo. O consumo simbólico é o seguinte: por que tanta gente compra iPhone? Claro, eu acho que você tem um e tem pessoas que gostam. Eu prefiro Android, por incrível que pareça, mas eu gosto. Não vamos discutir isso agora, não. Eu gosto de Motorola, eu gosto muito de Motorola. Eu não gosto de Samsung, por exemplo. Sim. Por que as pessoas compram tanto iPhone? Certo. Consumo simbólico. O que é o consumo simbólico? É o consumo que define uma identidade. Certo. Então, eu sou definido por aquilo que eu compro. Então, eu tenho um iPhone, a maioria do pessoal se mata de pagar, porque no Brasil é muito caro. É caro. Se mata para pagar, faz assinatura para renovar todo ano. Por quê? Porque isso vai definir um adolescente, um jovem, vai definir o que é a identidade dele. Por exemplo, minha filha, ela tem 8 para 9 anos, vai fazer 9 agora em setembro, ela não tem celular. E ela já ouviu algumas pessoas... Ela percebeu algumas pessoas que não tratam ela da mesma forma porque ela não tem um celular. E ela não vai ter por um bom tempo. Ela porque já tá no contexto escolar, tem alguma coisa porque todo mundo tem um celular para acessar a internet e tudo mais. Inclusive, então, aqui seu amigo Ismael de Jesus, um abraço para ele lá dos Estados Unidos, tá dizendo assim, porque o iPhone é melhor. Olha aí, ele tá querendo provocar. Mas não precisa entrar no mérito da discussão. É questão de gosto, cara. Eu não gosto. Eu não gosto de Samsung também. Mas isso tá dentro daquilo que envolve
as expectativas também de serviço. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho dentro dos nossos arraiais. Tá. Porque aí, Só para definir, nossa arraia, você está falando da igreja brasileira ou da presbiteriana? Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá. Igreja Presbiteriana... Inclusive com a logozinha bonita aqui. Exatamente, o camarada veio Garoto propaganda. com a indumentária adequada. O que acontece? Tudo bem. Eu vim da igreja, eu tava dando expediente. Essa é a desculpa que você vai dar? A roupa que eu tô usando é essa. Ok. É a farda, né? Entendi. Mas olha só. Você falou que as igrejas evangélicas, todo o problema relacionado a essa expectativa e etc e tal. Mas dentro da igreja reformada, igreja presbiteriana, não existe também esse tipo de apelo, muitas vezes, onde eu quero chegar e qual é o exemplo que eu quero dar? Não há certa questão envolvida com consumo. Por exemplo, a pessoa vai escolher uma igreja não exatamente por causa da proximidade da sua casa. É um critério, mas não é esse, último. Não exatamente porque vai ouvir uma palavra sólida, um ensino, mas se tiver ar-condicionado. Pelo serviço que ela oferece. Isso. Não insere dentro dessa perspectiva, dessa sociedade que você estudou? Então, eu fui pastor de uma igreja em Mossoró, você sabe disso. Você conheceu inclusive a igreja. E nessa igreja que eu fui pastor, ela era a central da cidade. Normalmente uma igreja central, quando alguém se muda para aquela cidade... procura lá, né? É a primeira igreja que ela vai. E aí tudo bem, o cara tá vindo de outra cidade, vai frequentar a igreja. Nossa igreja lá, ela tinha... Eu saí, ela tava com mais de 300 membros, eu cheguei lá, tinha uns 70, mais de 300 membros, o que era grande para a cidade. Uma igreja, comparado com outras denominações, não era tão grande assim. Sim. E aí você tinha outras presbiterianas na média aí de 100 pessoas, 80 pessoas. Era a média das outras presbiterianas. Não era incomum chegar, por exemplo, uma família lá de uma outra presbiteriana e dizer, não, aqui a mocidade é mais estruturada, a UPA é mais estruturada. E talvez fosse melhor meu filho crescer nessa igreja. Eu falei, mas você vai enfraquecer a sua. Veja, isso é uma preocupação entre a mesma denominação de que a pessoa tenha as motivações corretas. Não é errado ela pensar que o filho dela seria bom estar numa igreja mais estruturada, mas ela pode fazer aquilo na igreja onde ela está. Isso. Então, até com serviço. Até com serviço, trabalhando. Chega o pastor, a gente precisa pensar nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, a gente precisa organizar um pequeno grupo, a própria sociedade por meio dos departamentos, enfim. Só que essa preocupação tem que surgir na liderança. Se uma liderança ela se acomoda, por exemplo, a começar a receber muitos membros na igreja dela, inclusive presbiterianos, e aquela igreja só cresce, ele não está preocupado em orientar, por exemplo, eu chegava na porta, alguém vinha de outra igreja em culto de ceia, que eu acho que ninguém tem que visitar outras igrejas, principalmente no culto de ceia, tem que estar na sua igreja lá participando da mesa da porção da igreja que ele faz parte. Eu chegava e falava assim, por que você está fazendo aqui? Eu era culto e grosso. Um presbítero falou, pastor, mas isso espanto pessoal. Não, ele tem que estar na igreja dele, não tem que estar aqui. Então não tem essa preocupação, mas para além disso... Não ter essa preocupação já é um problema, mas a preocupação do cara buscar uma igreja, e é tentador, cara, o cara quer ir para uma igreja grande, porque ele vai entrar e vai sair, ninguém vai dar conta da vida dele. Ninguém vai perguntar se ele está andando em santidade, ninguém vai discipular, ninguém entenda, não estou aqui generalizando, algumas igrejas se preocupam com isso. Mas o cara vai entrar e vai sair e ele possivelmente não vai ser pastoreado. Ele vai viver, vai sair, não vai servir, não vai desempenhar dons e talentos, porque uma das questões de nós sermos contra igrejas, né, que funcionam mais de forma online, a pandemia tinha muito isso, é que não existe um culto online porque é no culto presencial que eu vou, entre outras coisas, desempenhar os dons e talentos que Deus tem colocado nas minhas mãos. É na igreja local que eu vou fazer isso. Então, assim, a pessoa que procura está no erro, porque ela precisa procurar uma igreja. Por exemplo, você falou sobre a questão da localidade. Hoje, se eu me convertesse hoje, eu chegasse na igreja hoje, eu ia procurar a igreja mais próxima da minha casa possível, a que mais precisasse dos meus dons e talentos, para eu desempenhar lá, tanto para eu crescer, como para eu servir para a edificação de outros irmãos. Então, veja, você tem que começar, aqueles que estão em casa nos assistindo, você tem que procurar igrejas por esses critérios. Ela é uma igreja bíblica, ela é uma igreja que eu serei útil no serviço, não procurando cargos, né? Mas assim, ela vai ser útil eu estar lá somando com aquela igreja. Você conhece a nossa igreja, a gente tem passado por uma revitalização, a igreja, da época que eu cheguei para agora, cheguei à igreja, tinha 50 e poucos membros. Com a graça de Deus, nós já passamos a um tempo de 100, já está caminhando aí para mais. A Fonte também tem passado esse processo, que o Ismael, quem está falando, foi que começou o trabalho, né? Isso. E você assumiu.
O Ismael é auxiliar também da nossa igreja, né? A gente está com um projeto é o nosso auxiliar internacional, gringo, né? Inclusive, ele reclamou aqui uma coisa muito séria. Ele disse que nunca recebeu um uniforme desse. Perguntou se eu tinha recebido, nunca recebi também. Da IPB, nem uma camisa polo, ele disse que recebeu. É uma reclamação, fica aí. Nós temos um uniforme lá na igreja. O Ismael, quando ia receber, foi embora. E o Ronaldo, eu já mandei fazer o do Ronaldo. Ismael, eu vou mandar fazer para você e vou dar um jeito de entregar na tua casa, tá? Fica tranquilo. Mas o Ismael tem um desafio aí de plantar um trabalho lá nos Estados Unidos, né? Pela nossa igreja, pela IPB. Sim. Mas assim, eu acho que são dois problemas, Ronaldo. É o problema das igrejas que se prestam a esse papel de ser uma prestadora de serviço, mas de pessoas que procuram igrejas assim. Eu não consigo ver, eu não consigo ter lógica. Tá numa igreja onde eu não vou servir, onde eu não vou prestar, não apenas prestar culto ao Senhor, mas eu prestar um serviço na igreja que tem que me servir. Eu tenho que servir na igreja para Cristo, né? Visando a glória de Cristo. Então, eu volto a dizer, quando eu assisti os programas de madrugada, a minha raiva era somente daqueles movimentos que para nós é herético, né? A IPB até já se posicionou sobre esses movimentos, os neopentecostais, mas depois eu fui entendendo com mais maturidade. Isso eu estou falando 2005, 2006, quando eu assisti os programas. Depois eu fui entendendo já lá no final do trabalho que o problema não é só quem oferece esse tipo de serviço, mas é quem busca. Porque se não tivesse quem buscasse, essas igrejas é como o Gamaliel falou, né? Ele vai surgir e não estou falando que é vontade de Deus, porque o Gamaliel põe essa questão, né? Isso. Se for da vontade de Deus, vai prosperar. Permanecer. Se não for, vai morrer. Então, essas igrejas, ditas igrejas, elas continuam porque há quem procura esse tipo de serviço. Agora você fala na sua pesquisa sobre hiperconectividade. Sim. Eu queria que você explicasse um negócio que é muito curioso, que me parece ser uma contradição da nossa sociedade e das igrejas. Você tem a hiperconectividade da nossa era. Até o Ismael também fala sobre a questão do sábado cristão, da necessidade da gente dar uma parada e etc. E como o domingo ele tem esse aspecto de descanso. Mas ao mesmo tempo, um número crescente de pessoas que buscam a igreja e não se conectam. E não tem nem esse desejo, às vezes. Querem apenas, como já falamos, consumir aquele produto, aquele serviço que a igreja lhe ofereça e voltar para suas casas. Ou, na pior das hipóteses, nem de casa sai, porque ela está ali numa tela recebendo ali aquele produto, né? Então, como é que se dá essa questão da hiperconectividade e, ao mesmo tempo, dessa solidão que parece que as pessoas vivenciam ao mesmo tempo que estão hiperconectadas? Então, nesse processo de pesquisa, eu tive que escrever alguns artigos que viraram capítulos de livro. Aí você me permitir citar a mim mesmo numa obra? Olha, eu lembro de um livro que eu li, uma nota rodapé, que dizia assim: por ausência de alguém melhor, cito-me a mim mesmo. E você pode falar isso também. O meu orientador, ele começou a ler meu trabalho, ele viu lá, segundo Ribeiro, porque isso foi o que me falaram na academia, você tem que citar você mesmo, isso não é plágio. Senão é autoplágio, né? E aí, segundo Ribeiro, eu falei assim, cara, quem danado é esse Ribeiro, bicho? Aí ele foi olhar na referência, na bibliografia, tinha lá, Samuel Ribeiro. Eu falei, cara, tu tá citando a você mesmo, porque me orientaram que eu tinha que citar a mim mesmo. Cara, mas cita uma vez ou outra, tu se citou umas 15 vezes. Então, por falta de alguém melhor, cita a mim mesmo. Uma das citações eu coloco assim, ó: as redes sociais se tornaram uma droga viciante. São horas e mais horas perdidas entre reels, shorts, stories, trends. São drogas digitais. Há muitos que estão escravizados por esse vício, muita gente absorta entre curtidas, comentários e compartilhamentos. Ao se conectar, se desconecta do mundo. É preciso desconectar para tentar se conectar com o mundo ao nosso redor. O que acontece? A justificativa de uma rede social é que eu possa me conectar com o máximo de pessoas possíveis. Mas nós nunca estivemos tão desconectados. Por exemplo, o Orkut, e isso é mais da sua época, me falaram mais ou menos como é que era. Entendi, o Orkut ele tinha uma pergunta bem filosófica. Isso. Como é que você se descreve? Como é que você se vê? Que era a questão lá, o que eu sou, né? O Facebook é mais... O que é que você está pensando? Isso. Veja que o negócio se tornou mais superficial. Por quê? Porque é uma geração mais superficial. É uma geração que não quer aprofundar relacionamentos. É uma geração, por exemplo, tem uma série Adolescência na Netflix, que você tem que assistir com muita moderação, porque é pesado. Ele vai deixar claro, inclusive, linguagens que são criadas para que haja uma comunicação cada vez mais rápida e, ao mesmo tempo, cada vez mais enigmática para que alguns não percebam o que está por trás. Qual o problema da geração de hoje? É uma geração que
Por exemplo, você tinha que mandar uma carta. Você lembra do Augusto Guedes? Lembra, né? Da família Guedes, que foi o Guedes, não. A família Guedes foi o pai do Augusto, se eu não me engano, foi pastor da Conde da Boa Vista, um tempo atrás. Isso. Ele conta uma história brincando que ele escreveu uma carta terminando o noivado que ele tinha com quem ele casou depois. Só que enquanto a carta estava viajando, ele se arrependeu. E ele correu para a casa da mulher. Ele morava em Fortaleza, ela em Recife, ou o contrário. E ele chegou primeiro que a carta. Ele foi lá e desfez. Eu fiz besteira, mandei uma carta nem pra abre você. a carta, né? Nem olha a carta. E aí noivaram. Inclusive noivaram, se eu não me engano, a história é essa. Então a geração que tem essa facilidade, você consegue se conectar com qualquer lugar do mundo. Isso. Você consegue fazer chamada de vídeo. Seu sogro mora nos Estados Unidos, você consegue vê-lo todo dia se você quiser. Isso. Quero não, mas... Mas a Rendrica quer. Então, isso, aí ela quer ver faz. O pai e a mãe, ela quer, ela Verdade. faz. Os netos também querem ver o vovô, a vovó, enfim. Você consegue. Você consegue conversar com todo mundo. Você consegue mandar mensagem o tempo todo. Então, é uma geração... Por exemplo, eu vi uma vez seu sogro falando que... na época dele, tinha que ler em espanhol e inglês, e não era toda obra que tinha. Hoje você tem um na logos... graduação, né? Na graduação, no seminário. É década de 80, a turma dele ali de 80. 83 ele falou. Isso. Hoje você tem um Logos, você tem outros aplicativos que você lê o tempo todo. Você pode estar aqui, a gente sentado, produzindo conteúdo, inclusive ao vivo. Não é gravado, a gente está fazendo ao vivo, tem pessoas interagindo. Então, nós nunca fomos tão conectados e nunca tivemos tantas ferramentas de conexão. Por exemplo, em São Paulo da vida, que é tudo muito corrido, você pode ter um pequeno grupo virtual, por exemplo. Isso. Você tem essas ferramentas, mas ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão carentes de relacionamentos profundos. Por quê? Porque a preocupação de alguns é ter um relacionamento que vai gerar engajamento. As curtidas que vão receber, quantas pessoas vão responder aquilo, e muitas vezes levadas pelo algoritmo, né? Você pega o seu celular, você está com o celular na mão e você comenta alguma coisa que você quer comprar, vai começar a chegar propaganda no seu celular porque os microfones estão ativados, pegando, ou você pesquisa alguma coisa no Google, acabou a sua vida, o pessoal vai receber muito propaganda para comprar aquilo. Então é uma geração que tem um celular para conectar, mas nunca esteve tão distante, cara. Senta para comer, para tomar café, para almoçar, para jantar, é no celular o tempo todo. A gente corre o tempo todo, porque é uma geração que corre bastante. É uma geração que é muito dispersa. É uma geração que tem outros atrativos. Então, sentar com alguém para conversar é entediante, é inquietante. É inquietante ouvir alguém que não vai falar com você em 1.5x nem em 2x. Ele vai falar com calma e vai querer olhar nos seus olhos. Muitas vezes você está de cabeça baixa mexendo no celular. Eu lembro de um congresso do Jumper, que haviam alguns professores lá, eu não vou citar porque eu realmente não lembro, mas alguém fez a seguinte pergunta. Nós tivemos, por exemplo, na era dos pais da igreja, muita produção teológica. Nós tivemos na era dos reformadores muita produção teológica. Essa era de produção teológica, por exemplo, dos puritanos e outros, nós teremos novamente, uma vez que nós temos muito acesso a conteúdo e temos como propagar esse conteúdo? Alguém chegou e falou assim, não, isso é impossível. E aí perguntaram por quê? Porque nós temos muitas coisas que roubam a nossa atenção. E aí tinha alguém do lado mexendo no celular, possivelmente olhando perguntas que precisavam ser feitas, aí ele falou assim, olha aí o que eu estou falando. Então assim, é uma geração que teria como ser super conectada, mas não é. Então eu não acho que é algo, você é contra a tecnologia? Eu não sou, você me conhece, eu sou um cara que usa a tecnologia o tempo todo. Mas é uma geração que precisa achar um meio termo. Usar a tecnologia para um fim, mas não ser usado por ela. Por exemplo, ele cita a questão do sábado. Há essa discussão nos dias de Jesus. O sábado ele é criado com um propósito, e na época de Jesus as pessoas estavam usando o sábado para um outro propósito. Então acabou que o homem se tornou escravo, né? Era para ser um dia libertador, um dia de deleite, e não era. Então assim, a nossa geração não é uma geração que se deleita com algumas coisas que deveria. Certo. Não sente alguns prazeres que deveria sentir. Eu lembro... Qual foi a obra? Tem uma obra, cara, que ele é muito envolvida com tecnologia e acaba eles indo para o terraço e tendo que contemplar a criação. Eu não lembro agora qual é a obra. Depois daqui pro final talvez eu lembre. Mas nós temos muitas obras deixando isso. E se acabasse a tecnologia no mundo? Se a tecnologia ela parasse de existir, o que é que aconteceria com a humanidade? E aí a conclusão dessa obra, desse filme que agora eu esqueci o nome, é justamente isso. As pessoas vão ter que conversar entre si. As pessoas vão ter que se conectar de fato, né? Fisicamente, olhando no olho, ao contrário do que muitas pessoas faziam antes. Sim.
Agora, e a igreja, né? Diante do relatório, né? Do diagnóstico que você propõe, o que a igreja pode fazer? Vamos pensar, vamos por partes, né? Primeiro os líderes, depois a gente pensa individualmente os crentes. Os líderes, o que podem fazer diante disso? Você propõe alguma coisa? Então, como a pesquisa no Jump ela é mais da história da cultura e não é voltada para a igreja, eu tô com um desafio, eu estava até falando com o Ismael chegando aqui, que o meu orientador lançou o desafio que eu preciso pegar os dois trabalhos que eu fiz, tanto no Jump, mas principalmente no Mackenzie, e trazer para a linguagem da igreja. Eu tenho até uma aula que eu estou olhando aqui, que eu faço isso olhando para Eclesiastes. Eu pego Eclesiastes e mostro como é que o homem deve lidar com o tempo. Tanto Eclesiastes 7, como principalmente Eclesiastes 11, finalzinho para o 12, né? Qual é a grande questão? Eu não sou, mais uma vez, anti-tecnologia. Eu acho que algumas coisas precisam ser feitas urgentemente. Por exemplo, nós precisamos municiar os nossos jovens e os nossos adolescentes para lidar com um outro problema que está muito implícito. Por meio dessa questão de uma cultura de engajamento, de uma cultura de compartilhamento, eles estão o tempo todo na internet. E eles estão sendo bombardeados com conteúdo que são contrários à Escritura. Então, vai parecer contraditório, mas eu acho que a igreja precisa começar a produzir mais conteúdo pensando nessa geração. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, os pais precisam ensinar os filhos a dosarem, porque eu não sei se vai dar tempo de falar, mas nós temos o aspecto da dopamina que é fundamental. Eu já vi muita gente falando assim, dopamina é um hormônio. Não, dopamina é um neurotransmissor, certo, que ele funciona como uma balança. Essa balança é o seguinte, eu tenho até uma imagem aqui, eu não sei se vai dar para mostrar para quem está em casa, mas eu tenho uma imagem aqui. Eu não sei se dá para mostrar esse aqui do meio, ver se talvez a gente consiga... Não sei se dá para pegar essa balançazinha aqui. O pessoal que está aí transmitindo, consegue pegar a balança? Dá para ver alguma pegar. Coisa, né? Então, como é que essa balança ela funciona? Ela funciona com dois extremos. Um extremo que é de prazer e um extremo que é de sofrimento. Essa balança ela precisa ficar reta o tempo todo para que não haja nenhum dos dois extremos atuando. Certo. Quando eu começo a alimentar o prazer para sentir satisfação de alguma forma, a balança do lado do prazer ela vai tender para baixo. E aí o que a dopamina ela faz, esse neurotransmissor? Ela bombardeia o lado do sofrimento. Para quê? Para tentar equilibrar a balança, só que ela não dosa o tanto que ela vai colocar e acaba que fica... cai pro sofrimento e o prazer some. E aí a pessoa fica tentando equilibrar. Por exemplo, a pessoa faz uma compra na internet, Ronaldo, e ela fica na ansiedade até aquela compra chegar. A compra chegou, ela já quer comprar de novo. Por exemplo, há pessoas, inclusive, a gente viu uma geração bet, né? A geração que faz apostas, o prazer daquela pessoa dura até aquele momento. E às vezes perder é bom para ela. Por quê? Porque ela vai querer jogar de novo. Então, os pais precisam entender esse aspecto da dopamina e entender que seus filhos eles precisam ser municiados com algo que, de fato, vai trazer uma alegria, um prazer eterno que para nós é Cristo. Então ele precisa pregar o evangelho para o seu filho e tentar fazer essa desintoxicação, né, da criança não usar tanta tela. Por exemplo, você vai no oftalmologista e perguntar para ele, vai dizer que é uma das gerações que menos piscam. A quantidade de pais que precisam adquirir colírio para os filhos porque eles não piscam e os olhos ressecam é absurda. Você tentar fazer esse trabalho de não colocar... É tentador, às vezes o pai está na correria, põe lá Alexa, aí põe um vídeo para o filho assistir. Ou põe na televisão algum Jorge Curioso, algum vídeo para poder entreter o filho por um tempo, mas tudo aquilo deixa acelerado. Por exemplo, uma criança não sabe o que a gente pegou a geração de que, eu sei mais do que eu, que os episódios eles eram semanais. Hoje é tudo maratonado. Então assim, o pai precisa fazer o filho entender que a espera faz parte. Que as coisas não se resolvem de um dia para o outro. Imediatismo. É isso. E inclusive é um dos temas que eu trago. Porque o tema da minha pesquisa da dissertação foi uma busca incessante por gratificações instantâneas numa sociedade imediatista. Certo. Uma leitura à luz de Zygmunt Bauman. Então eu trato de imediatismo, eu trato de hiperconectividade, hiperconsumismo, a busca, né, por recompensas. Né? A recompensa, por que a recompensa ela tem que ser instantânea? Por que ela não pode demorar, por exemplo? Então o pai ele tem que satisfazer a vontade do filho naquele momento. Não, o filho tem que receber não. Não, meu filho, não, você não vai agora. Pai, eu quero fazer isso. Não, você não vai fazer. Então, perceba que eu estou cuidando de crianças agora para não gerar
adultos imaturos, adultos que não sabem lidar com relacionamentos. Por exemplo, tudo é reciclável, né? Até os carros, né? Os carros antes eram de ferro, hoje é de um material mais reciclável. As coisas são feitas para não durar tanto. O filho tem que entender que, por exemplo, um casamento ele tem que durar a vida toda. Então, tudo isso, os pais eles precisam abrir os olhos. E aí eu vou voltar para a igreja, que foi sua pergunta. Por quê? Porque a igreja ela é pastor de pastores. Um pastor, por exemplo, o meu papel não é criar filho de ninguém. Meu papel é pastorear os pastores da casa para que eles pastoreiem os seus filhos. Porque essa era, dentre outras coisas, é uma era de muita terceirização. O pastor tem que fazer tudo, o pastor tem que evangelizar todo mundo. Eu não tenho preocupação de evangelizar ninguém, porque eu vou convidar alguém para ir para a igreja e olhe lá, quando eu convido, para que o pastor pregue e ela possa ser evangelizada por meio do pastor. Mas eu mesmo não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Quando a pessoa mais indicada, por exemplo, se é um amigo meu do meu trabalho, eu vou te levar na igreja, depois eu vou sair com você, ou eu vou na sua casa, você na minha, para eu conversar. O que é que você entendeu da mensagem? A gente não faz isso nem com os nossos filhos, Ronaldo. Então, assim, a igreja ela precisa estar como um papel de supervisão e não assumindo os papéis dos pais, mas supervisionando os pais para que eles pastoreiem corretamente as suas casas. Os pais, eu me refiro literalmente ao homem, o homem, né? Sim, sim. Eu não estou falando pais no sentido de pai e mãe no plural, né? Juntando os dois. Mas os prioritariamente pais, são os pais. São os cabeças da casa, né? Então eles precisam assumir esse papel. Só que nós temos uma geração de pastores fracos, pastores no sentido eclesiástico e pastores da casa fracos também, e tem se deteriorado. E aí o filho ele se torna a mente do filho, o coração do filho se torna um campo fértil para a introdução de várias ideologias e vários conceitos mundanos, seculares. Então a igreja ela precisa, lá na Aliança nós temos pensado em criar, e aí o nome inicial era núcleo de apologética, discipulado e aconselhamento. Ou era aconselhamento, discipulado e apologética. A sigla ficou nada. Então não ficou boa a sigla. Nós reajustamos os termos para ficar núcleo de apologética, aconselhamento e discipulado. Fica na AD, né? Mas é justamente municiar pais para que eles possam pastorear os seus filhos, adolescentes e jovens, que hoje é o maior índice de evasão das igrejas, é essa faixa etária, justamente cooptados aí pelas escolas, pelos institutos federais, escolas técnicas, né, como chamava antes, pelas universidades. Eles são um prato cheio. O James Orr, inclusive, vai falar, que é um que escreve sobre cosmovisão, ele vai dizer que é uma luta injusta, uma guerra injusta, porque enquanto o outro lado usa bala de canhão, a gente está entregando aos nossos filhos espingardinha de chumbo. Então, assim, a gente precisa municiar os pastores, e nós somos pastores, eu e você, nós precisamos municiar os pais, criar uma estrutura de treinamento para os pais e municiar os pais para que eles possam treinar bem os seus filhos para essa guerra cultural que existe. Então, eu não sei se eu demorei muito na resposta, mas isso mesmo. Eu creio que seriam esses os caminhos. Não tem como lutar contra a tecnologia, mas você pode usar essa tecnologia para a glória de Deus. Então, acho que aí que é o ponto, né? Acho que até tem uma pergunta relacionada a isso. O Marcelo Valim, ele pergunta isso. Como usar a tecnologia para pregar a palavra para a geração de hoje? Então, a gente agora tem esse desafio de tentar pregar usando esse recurso que tem problemas graves, mas que também é um recurso muito rico. Então, o que você tem visto em relação a isso? Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu fui tomando, por exemplo, algumas preocupações. Se você sabe disso, quem já foi lá na igreja sabe, eu prego em séries e em formato de episódios. Então, por exemplo, quem assiste a primeira pregação da série, eu já dou um panorama do que vai ser a série toda. Na segunda pregação, e eu encerro a primeira pregação com aplicações e perguntas para a semana. Certo. No próximo sermão, eu abro com essas aplicações e com a pergunta da semana. Para quem está visitando, saber do que eu estou falando, e para quem já está acompanhando, ter aquela revisão, né? Então, eu vou ligando. Vamos falar de internet. Esse sermão ele sai no boletim da igreja, para o pessoal poder recapitular no culto doméstico. E o pessoal da transmissão tem esse boletim também. Ele pode facilmente fazer cortes desses sermões, pegando frases, não melhores frases, eu acho isso errado, mas pegando frases depois do sermão e colocando o que é aquele tema. Por exemplo, o pessoal pega muito a aplicação lá na igreja. E aí ele vai pegar e vai colocar o link, assista a pregação toda no link tal. Eu posso pegar, por exemplo, esse corte, ao invés de eu compartilhar bobagem, eu compartilho. Você sabe disso, às vezes fica uns vídeos mais engraçados, alguma coisa mais assim, a gente compartilha. Sim. Mas ao invés disso, eu vou compartilhar porções da pregação da igreja que eu faço parte. Eu vou criar artes, por exemplo, o Canva e outros fazem isso facilmente, eu vou criar artes com versículos bíblicos. Eu vou
compartilhar essas pequenas porções com outras pessoas. Eu acho que foi o John Piper que disse isso, foi eu acho que foi o John Piper, ele falou que a grande utilidade do Twitter, né, que hoje é o X, Sim, do Twitter e de outras redes sociais, é mostrar que todos são indesculpáveis diante do Senhor quando chegar diante dele e dizer, eu não tinha tempo para evangelizar. Não, você tem tempo. Pega o teu celular, vê o quanto você usa de aplicativo, de rede social. Então você pode fazer isso. Eu vou pegar 10 minutos do meu tempo e eu vou compartilhar conteúdos que eu creio que serão edificantes, conteúdos que eu creio que irão glorificar o Senhor. Então, há como usar. Claro, e o filho, eu vou moderar. Hoje nós temos... Eu não sei se a Trinitas está com conteúdo digital, eu tenho uma biblioteca magna, mas você tem o Trinitas, você vai ter o Pilgrim, você vai ter a Eden, eu acho que é esse o nome do aplicativo. Você tem aplicativo, você tem o Right Now Media. Telmedia. Perdão, Telmedia é o primeiro, tá? Telmedia. Você vai ter, na nossa igreja, a APECOM tem a IPB, tem a Nova Rádio IPB. Então, você tem muito conteúdo hoje, cara, para poder ver. Você tem podcasts como esse, o Telmedia Cast, que já é um clássico. Todo mundo já conhece. Você foi o primeiro apresentador, né? Foi quando? Você lembra? Em 2018? Foi 2019. Então, há muito tempo tem conteúdo. Então, você tem muito conteúdo hoje para compartilhar. Muito pregador eu vejo colocando, por exemplo, os sermões no Spotify para as pessoas ouvirem em casa. Você tem audiobooks, né? Eu já citei. Então, você tem muito conteúdo hoje, cara, para compartilhar. Exato. Você pode ir, por exemplo, fazer uma fazer em casa e colocar algo produtivo para ouvir. Algo que é bom. Há muito conteúdo sendo preparado hoje. Então, eu acho que esse seria um bom caminho. E dentro dessas ferramentas há muito conteúdo infantil. Para quem não sabe, eu descobri isso aqui no Telmedia. O Telmedia é quem, se eu não me engano, é o Marcelo aí me corrige, é quem faz a dublagem, por exemplo, do desenho lá da Bíblia, cara. Alguém fala aí do Superbook, né? Vocês que fazem, né? Superbook é até o mídia, a Comev que faz a dublagem pro português. Então você tem muito conteúdo. Cara, eu cresci vendo Superbook. Sim. Então você tem muito conteúdo que é produzido. Então é só para provar assim, que há conteúdo para você chegar e colocar, por exemplo, o do trenzinho, aquele Tommy, o trenzinho. Ele é um presbiteriano, se eu não estou enganado. Você tem um filho eu acho que é o filho do Joe Bick que produz conteúdo. Qual? É o Nate. O Nate. Qual o nome do conteúdo que ele produz? No Netflix você tem uma coisa ninja. O Super Ninja lá. Oi Ninja, né? Oi Ninja. Oi Ninja. Isso, então você tem muito, gente. Você tem lá dos Alpes suíços lá, a menina lá, que foi filme já, tem desenho que era na Netflix também. A menina dos Alpes lá. Isso eu não vou lembrar. Ou alguém tá falando aí, não? Enfim, você tem. Então você tem você tem muito conteúdo hoje que é produzido. Você tem outros conteúdos que são péssimos, cara. Que ensina a criança a ser mal educada, que ensina a criança a responder aos pais. Então assim, você tem que fazer essa curadoria. Você tem essa preocupação e o pai precisa fazer no mínimo isso, né? O pai e a mãe. Faz uma curadoria do que ele está assistindo. Eu vou fazer uma propaganda aqui, por exemplo, você tem o Peregrino da Alvorada, que é um conteúdo lá da PECOM, né? Da PECOM, que é com o Antunes e a Marina do Projeto Sola. Você vai ter o Teorias da Inspiração, acho que é esse o nome que é do Antunes, que ele vai vendo várias obras e vai examinando essas obras com a boa cosmovisão. Você tem obras que estão sendo escritas, há o material também, a da Trinitas sendo escrita. Então você tem muita coisa, cara, hoje. Eu volto a falar, é a geração que mais teve acesso a conteúdo e usa de forma desregrada e sem trazer valores eternos, ou procurar ter valores eternos. Sim. Então, respondendo a quem nos pergunta, mais uma vez, eu não sou anti-tecnologia. Minha esposa, ela fala que, na verdade, eu sou um dos caras mais conectados. Ela já brincou, assim, você devia ler sua dissertação. Eu gosto muito de tecnologia, mas a gente precisa achar esse meio termo de usar para a glória de Deus. O reverendo Paulo Falcanieri manda um abraço aqui de Vinhedo para reverendo Samuel, para a Aliança ESP. Então... é a Aliança de Vinhedo, né? A gente está criando a denominação aí. Tem algumas igrejas, o Eliomar está plantando a Igreja da Aliança lá em Parnamirim, tem em Recife, eu brinco que já vai ser uma denominação. Sim, é brincadeira, viu, o pessoal da IPB que está ouvindo, pelo amor de Deus. Isso não, é só uma brincadeira. O pessoal tem que ter mais senso de humor. É brincadeira, tá? O Ismael diz, Ronaldo foi o primeiro em 98, nada, que é isso. Quer me chamar de velho. Ele que é 10 anos mais velho que eu, quer me chamar de velho. Sabe que é engraçado, bicho? O Ismael, e você conhece, quem vê a gente junto, acho que o Ismael é o mais velho de todos, né? Ismael, eu brinco que ele já tem 45 anos, mas o Ismael tem 38 ou 39, cara. É o mais... Você tá quantos anos? Porque ele tá rodando... sem óleo, sem óleo, né? Muito tempo, Você tá quantos anos? Eu vou fazer sábado
39 anos, neste sábado. Aí, rapaz. Eu lembro quando eu fiz essa idade. Faz tempo, né? Faz tempo. Eu vou fazer agora, final de julho, lá no Supremo, inclusive, 44, cara. Vamos fazer um bolinho pra você. Por favor. Eu sempre ganho um livro da editora, eu fico feliz. Gemima não gosta muito que eu passo o aniversário longe dela, né? A cada 4 anos, mas eu sempre volto com um livro. Eu vou com uma bolsazinha já pronta. Então fica a dica, tá? Se quiser dar um presente, livros da editora. Eu vou passar o aniversário da minha filha longe dela, mas aí eu vou fazer alguma coisa antes pra ver se agrada do coração. O meu primeiro aniversário de casamento foi no Supremo Conselho Extraordinário de 2014. Parabéns. Aí uma semana antes Aí uma semana antes eu saí com o Gemima para um jantar, tudo romântico, para poder compensar a minha ausência. De 1 ano de casado eu estar longe dela. Isso é um problema mesmo. E é assim, né? Então nós estamos chegando aí chegando ao fim, né, da nossa conversa de hoje. Há assuntos que a gente pode tratar depois com mais riquezas, outros desafios da igreja, mas hoje pensando nos desafios que envolvem a hiperconectividade, o hiperconsumismo, como você mesmo já colocou aqui, a gente pensar a igreja, né? Pensar como a igreja hoje pode viver isso. Mas agora pensando nos indivíduos, né? Nos nossos irmãos crentes que, ouvindo isso aqui, ouvindo os desafios, personagens que estão aí fazendo suas divulgações, como eles devem se proteger desse tipo de sociedade, né, ou pelo menos das ideias dessa sociedade, e como eles não apenas proteger seu próprio coração, mas também se colocar diante do Senhor para pensar as questões da sua família, etc e tal. Tá, como eu disse, né, eu dei uma palestra no Mackenzie falando da minha pesquisa e propositalmente eu fiz as aplicações voltadas para a Escritura. Que acima de tudo, além de pesquisador, eu sou pastor. Sim. Então eu peguei Eclesiastes 11, de 9 até o 12, 1, né? Que vai falar, lembra de teu Criador no dia da tua mocidade. E eu fiz mais ou menos um roteirozinho a partir daí de aplicações que eu entendo que são importantes. Por exemplo, excelente. Em meio a uma sociedade que tem a ilusão do prazer imediato, eu tenho que entender que eu preciso ver para a glória de Deus. Até o que o autor do Eclesiastes vai dizer, viva a sua vida sabendo que um dia você vai ter que prestar contas diante do Senhor. Então esse é o filtro. Como é que numa geração de ilusões de um prazer imediato, momentâneo, como é que eu devo proceder? Vivendo para a glória de Deus. Esse é o melhor filtro. A segunda coisa que eu entendo que é importante é que eu preciso, e Eclesiastes 12:1 faz isso, né? Fala assim, lembra que vai vir uns dias maus, e para que você diga, eu não tenho prazer nesses dias, então lembra-te do Criador, né? Ele abre dizendo isso, lembra-te para que quando vier os dias, né? Então, a segunda coisa seria refletir sobre as decisões que eu tomo em um mundo de impulsos e excessos. E um mundo onde tudo é muito impulsivo e excessivo, né? As pessoas cometem esses excessos, eu preciso refletir nas minhas decisões. Então, não é apenas viver para a glória de Deus, eu preciso refletir em cada uma das minhas decisões. Essa decisão que eu vou tomar, como ela vai repercutir no mundo? Quais valores ela vai apresentar para os meus filhos, para aqueles que convivem comigo. Não basta apenas eu querer viver para a glória de Deus, eu preciso manifestar a glória de Deus por meio das decisões que eu tomo. Então é outra coisa importante. Por fim, que é o foco, né, de Eclesiastes 12:1, é que nós devemos lembrar do nosso Criador em uma era de esquecimento constante. As pessoas não lembram mais de valores eternos, né? De coisas que têm que deixam esse valor eterno. Então eu preciso constantemente me lembrar do Criador. Eu acho que você usava essa pulseirinha. Sim, eu perdi. Você usa do livro Sem Palavras, né? Exatamente. Mas você chegou a usar aquele OQJF, não? Seus passos que Jesus faria? Não, graças a Deus não. Mas tinha lembra dessa pulseirinha? Sim, sim. Então você chegar e lembrar constantemente. Isso que eu vou decidir. Isso que eu vou fazer primeiro, eu tenho que submeter ao Senhor, se for da vontade de Deus. Vai glorificar o Senhor? Por exemplo, esse conteúdo que eu vou consumir, isso que eu vou compartilhar. Nossa, eu vejo tanto compartilhamento, até de pessoas que se dizem crente ou curtidas. Às vezes você vai ver aquele perfil que não é muito cristão, a pessoa segue aquele perfil. Ou ele curtiu aquela coisa. Então, isso aqui glorifica o Senhor. De tempo em tempo, cara, eu dou o print de algo que você vai passando lá no feed, né? E, cara, o cara não era pra ter curtido isso. Eu mando, cara, você sabe que você curtiu isso aqui? É bom você descurtir. E às vezes a pessoa curtiu porque quis e vai lá e discute achando, cara, foi sem querer. Então, assim, tem isso, né? Eu preciso me lembrar do meu Criador o tempo todo, cara. Mais uma vez, os relacionamentos que eu vou firmar, a forma como eu vou usar meu tempo, tudo eu tenho que lembrar do meu Criador, porque ao lembrar do meu Criador, eu vou tomar decisões que glorificam o Senhor e eu vou manifestar a glória de Deus nesse mundo. Então, se nós tratarmos com esse tipo de filtro, eu creio que
já ajuda bastante na forma como eu vou consumir as coisas que esse mundo tem a oferecer. Algumas listas, até algumas ferramentas que são listas, mas que acabam se tornando ídolos no nosso coração, e outras coisas que não são listas de forma alguma. Sim. Que a pessoa tinha que bater o olho e dizer assim, eu não vou usar. Por exemplo, eu tenho muita, cara, eu acho perda de tempo TikTok. TikTok ele foi produzido exclusivamente para a geração Z. O formato dele é geração Z. Eu não tenho, cara. Eu criei todas as redes sociais, quando começaram, eu já criei o perfil. Tanto é que em todas elas, praticamente, é Samuel B. Ribeiro. É o nome padrão já que eu tenho. TikTok eu criei e desativei a conta porque eu não vi futuro algum, cara. Só tá querendo ressuscitar o Orkut. Fiquei empolgado. O Orkut é um patrimônio para a geração Z. O formato vai ser para a geração Z. Então tem coisas que você nem deveria consumir, que só vai te fazer perder tempo. Então tem esse filtro, né? Eu preciso viver para a glória de Deus, eu preciso tomar decisões que glorificam o Senhor, e eu preciso lembrar do Criador em todo momento, para que de fato esses 2 primeiros pontos eles sejam possíveis. Eu acho que esse caminho já ajuda bastante já. Amém, que bênção. São 3 aspectos que são bem práticos, né? Que ajudam a gente a tentar ajustar o coração em meio aos vendavais da nossa sociedade, né? E temos desafios nessa vida que nós temos, mas temos desafios que envolvem os nossos dias mais recentes, né? A própria Igreja Presbiteriana está passando aí por vários movimentos de mudança, né? Você está bem ciente disso, porque falou já do Supremo Concílio, e o Supremo Concílio, para quem não é da Igreja Presbiteriana, é essa reunião que acontece 4 anos aqui na nossa denominação, com o objetivo de, além de eleger a mesa que vai ser a liderança da igreja, ou pelo menos de várias áreas da igreja ao longo dos próximos 4 anos, como também decisões teológicas e práticas para a igreja. E eu queria que você também pudesse falar assim, o que é que você acha do que podemos pensar dentro dos desafios que você mencionou, considerando a nossa sociedade, como que a Igreja Presbiteriana deve tomar seus cuidados agora nesse Supremo Concílio para não abraçar uma sociedade só preocupada com hiperconsumismo e hiperconectividade. Então, você está numa comissão da IPB que é psicologismo, se eu não estou enganado? Não, eu estou sobre evolucionismo. Evolucionismo, eu estou na comissão de pós-modernidade, aí vai prestar relatório agora. Então a IPB ela já vem, desde 2014 pelo menos, foi quando eu comecei a transitar no Supremo, me tornei deputado. Deputados são aqueles que compõem o plenário do Supremo. 2014 eu saí bem desanimado lá, 2018 e em 2022 houve um vento de melhorias, né? As decisões começaram a ser tomadas de forma mais visível e para um alinhamento mais confessional e reformado. Então a IPB tem passado, quem está em casa e não conhece às vezes não sabe disso, cara. As igrejas no Brasil, elas são evangelicais. A IPB vem, uma questão de confessionalidade, há 20, 30 anos atrás, é que vem fortalecendo esse traço de confessionalidade. Então, as nossas decisões, elas tendem a ser cada vez mais claras sobre assuntos que eram obscuros na igreja ou que eram dúbios na visão de alguns. Por exemplo, nossa igreja não tem pastoras, nossa igreja não tem presbíteros, não tem diaconisa. Isso é um fato na igreja. Outra denominação que abraçou isso foi a IPI e a gente não. Só que quando a igreja começa a se posicionar dessa forma, deixando claro que não há dentro da igreja o ofício feminino, alguns acham que é uma novidade, que parece que a IPB nunca teve posição sobre isso. É porque nunca foi claro, de forma clara assim, porque infelizmente hoje a gente tem que desenhar para alguns. Mas a igreja sempre deixou muito claro que ela não queria isso. Então é uma das discussões que nós teremos, né, o papel das mulheres dentro da igreja. E que se diga bem claro, eu desafio de forma bíblica, eu desafio qualquer igreja hoje no Brasil mostrar como a IPB, que dá espaço de fato para as mulheres, só que o espaço que nós damos é de forma bíblica. Nós temos uma sociedade auxiliadora feminina, a SAF, onde as mulheres atuam e atuam muito. Hoje é a sociedade mais forte no sentido de quantidade de sócias, de atuação. Primeira sociedade, né? O primeiro ajuntamento de mulheres evangélicas no país. Sim, é a mais antigo e tudo mais. Então, assim, as mulheres têm espaço na nossa igreja. Se você parar para ouvi-las o que elas têm para dizer, eu lembro de uma vez um certo pastor chegou numa igreja em Fortaleza e falou: meu sonho é devolver às mulheres o papel de protagonismo dentro da igreja. Aí uma senhora da SAF levantou a mão e falou assim: precisa não, pastor, a gente já tem muito trabalho para fazer dentro da igreja por meio da SAF. A pessoa ficou extremamente constrangida, cara, 2010 mais ou menos, 2011. Então assim, as mulheres, elas têm um papel delas, elas exercem um papel delas. Então é uma
briga que eu não vejo necessidade. Questões ideológicas, pauta que a IPB sempre tem se posicionado contra essas coisas. Verdade. Então, assim, por exemplo, a IPB lá atrás, quando teve a questão do genoma, a IPB teve uma comissão e se posicionou... Genoma não, perdão. A questão da ovelha Dolly. A IPB se posicionou contra. Tem uma carta pastoral tratando disso. A IPB, apesar de se reunir de 4 em 4 anos, isso dá um delay muito grande, muitas vezes, de posicionamento, mas a IPB sempre tem se posicionado em relação a alguns assuntos. Então, eu espero que a IPB continue reafirmando seus documentos, reafirmando a sua confessionalidade e nós tenhamos cada vez mais um plenário confessional, mais conservador, vamos usar esse termo que talvez seja mais conhecido. E eu oro para que isso aconteça em 2026 também, como foi em 2022. Amém. Vamos trabalhar para isso, né? Se Deus quiser, estaremos juntos lá em Manaus, né? Isso. Do dia 26 ao dia 2 de agosto, 26 de julho a 2 de agosto, estaremos lá em Manaus, trabalhando no plenário para essas pautas tão importantes. Amém, meu irmão. Quero agradecer pelo tempo que você dispôs aqui para estar conosco. Sei que você precisou deixar a esposa lá com as crianças e isso é desafiador para ela também, mas realmente nós fomos muito abençoados pela conversa que aqui podemos ter. Quem quiser ler o seu trabalho, claro, é uma dissertação, é um trabalho acadêmico, tem que ter um esforço. Pode encontrar na base de dados do Mackenzie, né? Eu pesquisei hoje porque alguém me pediu, eu mandei o PDF, alguém falou, cara, manda o link que é mais fácil. Você colocar Biblioteca Mackenzie e colocar Samuel Bezerra Ribeiro, ele já vai em cima da dissertação já. Certo. Como é recente, eu acho que aparece até primeiro. Mas vai em cima, ele já vai abrir a dissertação, ele não vai nem abrir um link para você clicar. Não, minto, ele vai abrir um link para você clicar, mas você clicou, ele já abre a dissertação. Já abre lá o PDF. Você não tem que abrir outro portal, nem nada não, já vai direto no PDF. E assim, gente, é uma leitura assim, eu tive que ler Bauman, eu tive que decodificar Bauman. Bauman, ele tem em português mais de 30 obras escritas, no mundo todo são mais de 50, mas traduzido para o português mais de 30. E, gente, ele é muito repetitivo, porque ele vai pegando, o pessoal diz que é cortar o salame, né? Eu acho que é essa a expressão que usa. Ele vai pegando um tema e vai esmiuçando em vários livros. Então, se você espremer, você vai ter uns 4 ou 5 livros ali, porque ele, inclusive, em alguns momentos, ele repete exatamente o que ele disse, inclusive o referencial teórico, porque segundo fulano e tal, ele repete muitos conceitos. Então, assim, o primeiro capítulo eu tento decodificar o Bauman. Inclusive, eu tenho um dos capítulos que eu escrevi desses livros que estão disponíveis, eu pego a biografia do Bauman para mostrar como a biografia dele influenciou a bibliografia dele. Certo. Então, o primeiro capítulo eu tento fazer isso. No segundo capítulo eu pego mais a Lembick, o Hyde também, vou tratando como é que uma visão mais atual ele vê essas questões. Aí no terceiro capítulo eu tento lá fechar algumas coisas, algumas propositalmente ficam abertas para o doutorado, né? Que eu devo continuar no doutorado pesquisando sobre a mesma coisa. Mas é uma leitura de 110 páginas, eu acho que foi esse o tamanho, 109. Você tira aí os elementos pré-textuais e pós-textuais, o miolo mesmo vai dar aí 80 páginas. 80 páginas e eu acho interessante a leitura. Eu tento ser o mais didático possível. Lembrando que Bauman não é um cara simples de ser lido, né? E você precisa ler com muito cuidado, porque ele é muito usado no campo da esquerda para validar alguns pensamentos. E ele tem algumas influências de esquerda, né? Mas eu tentei trazer uma visão técnica sobre aquilo que ele escreveu. Excelente, meu irmão. Mas muito obrigado. Então a pessoa pode ir atrás e se aprofundar mais nessa pesquisa. E você que ficou conosco até agora, nós queremos te agradecer pelo tempo que esteve aqui conosco, nossos amados amigos que estiveram no chat aí participando, brincando. É um privilégio estar com vocês e eu espero encontrar com vocês na semana que vem, em nosso próximo episódio, mas também que você possa desfrutar da nossa plataforma de streaming, que é o Telmídia. Essa plataforma que tem por objetivo edificar a igreja e, portanto, você pode acessar o nosso site, conhecer mais o nosso produto, nossos vídeos, filmes, séries que ali estão inseridos e desfrutar dessa tecnologia para a glória de Deus. E assim nós encerramos por hoje e até a próxima em breve.